Bom, eu estou hoje aqui com a Evelyn Miranda. A Evelyn é neuropsicóloga da equipe Saúde Plena e veio falar um pouquinho com a gente sobre como a gente pode minimizar os impactos desse isolamento social, como a gente pode aproveitar melhor a nossa capacidade cognitiva. E ela, que é especialista nisso, vai compartilhar algumas dicas com a gente. Então, Evelyn, obrigada pela sua participação. Obrigada, Joyce, pela oportunidade. Já fui muito bem apresentada. Então, nesse momento que a gente está vivendo, um momento bem diferente, né, sem precedentes, onde as pessoas estão confinadas em casa, a gente pode sofrer, né, o ser humano, tanto a criança quanto o adolescente, o idoso e o jovem, o adulto jovem, algumas alterações cognitivas. Por quê? O que seria cognição, então? Só para a gente entender. A cognição é a nossa capacidade de aquisição de conhecimento. E isso é feito através de algumas funções, de alguns processos, da atenção, da linguagem, da memória, e por aí vai. Então, nosso cérebro ele responde a estímulos externos. Nossa cognição é trabalhada o tempo inteiro. E agora que a gente está confinado, digamos que a gente perdeu um pouquinho disso. Porque quando a gente vai na rua, a gente ouve vários sons, por exemplo, né? O barulho do carro, né? da buzina, de uma freada brusca, da ambulância. E a gente tem que estar atento, fazendo uma atenção dividida o tempo inteiro. Em casa, isso diminui significativamente, né? Mas pode se manter. Tem algumas tarefas, a gente até fala um pouquinho mais para frente, que a gente pode fazer em casa para a gente minimizar esses efeitos, né, do confinamento na nossa cognição. Uma coisa que está sendo muito levantada hoje em dia, também tem a ver com a questão cognitiva, é a questão do home office e a interação com as crianças, levando um pouco para o aspecto familiar, né, para a dinâmica familiar. As pessoas têm perguntado, nossa, como é que eu faço, né? Porque eu tenho que dar conta de mim, da casa, que eu não tenho mais empregada em casa, tenho meu trabalho, que agora é home office, e ainda tem as crianças com aulas online e tudo mais. Uma coisa que a gente indica é estabelecer uma rotina. E incluir a criança, até onde dá, até onde é possível, nessa rotina. Por exemplo, crianças especiais, crianças do espectro autista e outras características, outros transtornos de desenvolvimento, elas têm que ter uma rotina. É muito importante. E elas não têm uma rotina que elas tinham antes. Elas iam para a escola, viam os amiguinhos na escola e tudo mais. Então, a gente pode tentar trazer isso para casa. A nível cognitivo é importante, porque a gente continua estimulando isso. Então, a gente vai trazer como se fosse uma salinha de aula no momento da aula para a casa dele. Então, a gente vai escolher um lugar sem barulho, do quartinho dele. Se ele gosta, sei lá, da Patrulha Canina, a gente vai colocar um fundozinho, um bonequinho da Patrulha Canina, sem muitos estímulos, mas tornar aquele ambiente um ambiente dele, sabe? Outra coisa muito importante para crianças e para nós adultos, né? É a interação com pessoas. A gente perdeu isso um pouco, o contato físico, mas a interação ela pode continuar. Então, tá aí as videochamadas, que são muito importantes, né? Então, ligar para os amigos, ligar para os familiares, isso deve manter, né? Tudo que for trabalhar a nossa cognição, as nossas emoções, é importante a gente manter, né, nesse período. O pessoal estava fazendo até aniversário, né, Evelyn, online. Em casa, convida todo mundo, tem várias plataformas, né, o Zoom, por exemplo, que a gente pode fazer uma sala aí, né, com várias pessoas, né? E nesse momento, uma orientação muito importante é a gente diminuir os noticiários. Eu posso à noite ligar a televisão, não é ficar alienado, né? Mas a gente vai ter um resumo ali do que está acontecendo e pronto, não é necessário ficar vendo isso o tempo inteiro, porque o que a gente faz quando a gente vê isso o tempo inteiro? A gente fica muito ansioso. E a ansiedade, diferente do medo, ela às vezes é um medo que é fantasioso, pode ser real ou não. Então, muitas vezes, a gente supervaloriza uma informação e, assim, a mídia está mais interessada em passar o que é ruim, infelizmente, né? O número de casos, de mortes, de internações, e tem muita coisa boa acontecendo, né? Sim. Então, quando a gente aumenta essa ansiedade, a gente foca nisso o tempo inteiro. E pessoas que já tinham algum tipo de psicopatologia, depressão, síndrome do pânico, tudo isso é aflorado. E quem não tinha pode desencadear. Se já tem um fator genético, isso pode ser desencadeado. Porque as nossas emoções, o nosso humor, nossa cognição, está tudo ligado, né? Então, se a gente está dando foco para o que é negativo,
é comum que isso aconteça, né? Tem duas disfunções cognitivas. O que são as disfunções cognitivas? Digamos que é uma maneira errada, errônea de interpretar o mundo externo, né? É uma disfunção mesmo na nossa cognição. Que estão acontecendo muito nesse período, que é a minimização do positivo e a maximização do negativo. O que é isso? Eu não dou tanta atenção para o que de bom está acontecendo, tanto de notícias boas sobre o Covid e outras notícias, e maximizo só o que tem de ruim. Isso é um ciclo vicioso, né? Se eu não quebrar isso, minha rotina não vai ser uma rotina saudável. E eu não vou conseguir ter um tempo de qualidade para estudar, para trabalhar, né? E vou ficar muito doente. O isolamento, ele causa isso, se a gente não tiver esse cuidado, né? Tudo que a gente foca, cresce, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, Joyce, com isso, né? Com certeza. E hoje a gente tem tantas opções, né? Tantas escolhas agora com streaming, aí tem Netflix, tem canal a cabo, tem diversos conteúdos na internet, né? Por isso que também eu comecei a gravar essas entrevistas, para poder mostrar para as pessoas que tem diversas possibilidades de elas olharem para coisas positivas, né? Sim. E a mídia sempre vai estar colocando negativo, porque é aí que eles ganham dinheiro, né? Então, a gente pode escolher outras formas de se atualizar, sites confiáveis, e não precisa ficar olhando na televisão para receber a notícia, porque ela chega no seu WhatsApp, ela chega de alguma forma. Não tem como. O que a gente tem falado para os nossos clientes é buscar informação, né? É agir de forma proativa nesse momento, porque isso também faz parte, né? E buscar qual a informação que você quer. Entra no site, entra em algum lugar, entra pode ser até no canal, mas no momento que você definiu que você vai ver aquilo. Não é porque você está em casa que você não tem que ter rotina e ficar o dia inteiro olhando os noticiários, né? Perfeito. Isso que você falou, Joyce, é muito importante, né? Da atitude proativa e eu diria também positiva. Porque o que acontece? As pessoas também estão ficando muito ansiosas, deprimidas até, né? Porque o nosso comportamento, ele é uma resposta aos nossos pensamentos e às nossas emoções, né? Maneira como eu estou interpretando o mundo, uma situação, meu isolamento, o que eu vejo de notícia. Então, a gente tem que ver, a gente tem que se vigiar um pouco como é que a gente está pensando sobre tudo isso. Porque pensamentos que não são saudáveis, né, que a gente chama de disfuncionais, levam a comportamentos e emoções que não são saudáveis, né? Então, por que a gente não faz o seguinte? Quando vier um pensamento ruim, vamos chamar assim, negativo, a gente pensa, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso ajudar as pessoas, por exemplo? Sim. Tem tanta coisa aí para a gente ajudar, né? Tantas campanhas, tem o vizinho ali que mora do lado, que não pode fazer compras porque é idoso, tem uma infinidade de opções, né? E uma atitude positiva, de você olhar para o que de bom vem acontecendo, vem evoluindo. Então, quando você muda o teu pensamento, você muda esse padrão de pensamento, o teu comportamento muda. Então, o confinamento ele fica muito mais leve. Na verdade, eu nem gosto desse termo, confinamento, vamos mudar esse termo. O isolamento social, né? Fica muito mais leve e você consegue manter a sua rotina de estudo, de trabalho, tudo isso. É importante também a gente pensar que a gente tem criança em casa. Quem tem criança, né? Então, tem muita gente perguntando, mas como é que eu faço? Quando eu tiver uma tarefa que demande mais da minha atenção, como é que eu faço com o meu filho? Crianças não param quietas, né? O desenho, as pessoas vêm falando, mas o desenho, não é legal ficar vendo desenho o dia inteiro. Não é legal, né? Tem estudos que dizem que até 2 anos pode haver um atraso da linguagem, se ficar vendo desenho, né? E depois de 2 anos isso diminui, mas também existe. Mas assim, não é proibido. A gente tem o real e o ideal. Hoje em dia não está dando muito para a gente fazer o ideal. A gente vai tentar achar um equilíbrio, né? Então, assim, ela não vai ver desenho o dia inteiro. Você pode pintar, desenhar, brincar de várias coisas, mas quando você tiver uma tarefa do trabalho que demande mais sua atenção, não há problema nenhum dela ver um pouquinho de desenho. Ou jogar algum jogo que ela goste mais. Tudo, né? A diferença entre... a questão do remédio e a dosagem, né? A gente tem que ver o quanto isso está sendo um veneno e quanto está sendo só um remédio, né? Ficar de olho nessa dosagem. Mas é uma estratégia, além das outras atividades, né? É só uma estratégia para lidar com esse momento mesmo, né? E tem 2 situações, né? Tem as pessoas que estão tendo muito mais trabalho nesse momento, né? E tem muita gente que trabalha em empresa privada,
tem me relatado que tem trabalhado 12 horas por dia, dorme e acorda no computador, né, e que tem sofrido muito com isso e até não consegue dar atenção à família, a fazer outras coisas. E tem as pessoas que trabalhavam em atividades que foram suspensas mesmo, que estão em casa sem ter o que fazer. Então, assim, eu queria alguma dica sua, que é especialista nessa área, sobre o que essas pessoas podem fazer, tanto a que está mais assoberbada de trabalho, né, e tanto a que está mais sem o que fazer. O que essas pessoas podem fazer para não ter essa deficiência, né, não prejudicar a capacidade cognitiva? Perfeito. Então, isso está acontecendo mesmo. Tem pessoas que falam assim, gente, as pessoas não estão nem entendendo quando eu digo que eu estou trabalhando muito mais. Aí ficam me mandando WhatsApp, tem gente até que brinca, né? Na verdade, para alguns, isso triplicou, né, a demanda de trabalho. Sim. E elas estão muito online, isso é uma preocupação. Porque a gente tem uma capacidade de dividir nossa atenção, né? Que chama atenção dividida. Mas como isso é excesso, também não é legal. Você vê, se você ficar online o dia inteiro, ou vendo TV, ou falando com pessoas, você cansa, sua mente cansa, você cansa fisicamente. Então, o ideal para essas pessoas que têm muito trabalho, que não tem muito como mudar nesse momento, né, são as pausas. Né? É possível, é importante que ela faça pausas. De meia horinha, eu vou ali, bebo água, vou ao banheiro, tomo um café e volto. Vou almoçar, nem olho no computador. Quando for almoçar, nem olho no computador. Almoça com qualidade, experimenta o alimento, né? Depois de tarde, faz mais uma pausa, aí brinca com a criança, faz uma aula online da criança. Então, é tudo uma questão de cronograma. Tem que tentar adaptar um cronograma com pausas da maneira mais saudável. Porque a cognição dela já está sendo trabalhada, e muito, né? Então, o que a gente quer é incluir essas pausas. E o contrário também é importante a gente ficar de olho, porque para quem não está tendo muito o que fazer, nossa, tem 1000 opções, né? Tem oficinas de yoga agora online, escolhe também o que vai ver, não é para ver todas as lives do dia, porque, Exato. como eu falei, aí vai cair na questão da fadiga mental, né? Sim. Escolhe uma live, se você é médica, vê lá uma live da Associação de Medicina, do médico da tua área, né? Faz uma aula de yoga, tem aula de yoga para as crianças e adultos fazerem juntos. Sim. Pega um tempo e faz isso. Começa a fazer crochê, bordar, qualquer atividade que mexa, né, com a tua visão, com as tuas mãos, com o teu corpo, é importante. Você vai estar estimulando a sua cognição da mesma forma. Então, o que não falta é, na verdade, opção, né? Exato. Eu acho que o princípio de tudo é a disciplina, é a pessoa criar uma rotina. Em ambos os casos, para quem está assoberbado, tem que criar uma rotina e incluir as outras coisas que são pilares da vida, não só o trabalho. E quem está em casa sem fazer nada, né, ocioso, também, porque tem ainda mais possibilidades, né? Tem desde aula de danças até aula de yoga acontecendo, tudo para você poder mexer o seu corpo, para você interagir com outras pessoas online, buscar a família. O WhatsApp agora permite você falar com mais de uma pessoa em vídeo. Então, existem milhões de ferramentas que podem te ajudar a trabalhar melhor nesse isolamento e evitar, né, essas emoções, pensamentos negativos. Sim, sem dúvida, né? Uma questão também, já que a gente está falando da preocupação com a cognição, né, nesse tempo de isolamento social, é a questão do sono e do sol. O que eu tenho visto muito? As pessoas estão fazendo um isolamento, não é 100%, eu brinco que é 101%. As pessoas não vão nem na janela. Gente, qual é o perigo disso? Quem mora em prédio, sei lá, mora no primeiro, segundo andar, não pega o elevador, então, desce a escada, já faz atividade, vai de máscara, faz a higienização das mãos, tudo que a gente já tá sabendo, né? Cansado de ouvir. Mas vai lá, faz atividade no play, pega sol, porque o que acontece? O sol tem totalmente ligação com esse nosso ciclo de vigília e sono. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão o ciclo circadiano dela, esse ritmo, né, biológico, está totalmente alterado. Minha filha que dormia à tarde e à noite, ela não está dormindo mais à tarde e 11 horas da noite ela está ligada. Nossa. Aí eu comecei a perceber isso não está legal, porque ela não vê a luz do dia, ela não está entendendo, né? O corpo dela não está respondendo, não está entendendo o que está acontecendo. Então, assim, o sol é importante por vitamina D, por essa regulação do sono e as nossas funções cognitivas também. Porque se eu não pego o sol, se eu não saio de casa, eu não tenho um bom sono. Se eu não tenho um bom sono, no dia seguinte, a minha memória, a minha atenção, né? Tudo isso não foi bem consolidado durante o sono e sofre prejuízo, né? Então, a gente está atento a essa questão também é importante.
Muito bem. Então, para a gente resumir, as dicas principais aqui que a Evelyn passou são ter uma disciplina, entender o que você gosta de fazer e colocar essas coisas no dia a dia, né, em algum horário para você desenvolver, tá interagindo com outras pessoas, estudando, lendo, mexendo com a parte criativa também, né, com o corpo de alguma forma. Que mais? Está tomando sol, de alguma forma está se exercitando e criando esse hábito de estar se expondo à luminosidade para poder construir essa rotina também biológica, né, do sono. Perfeito, perfeito. Porque o corpo e a mente estão interligados, né? A gente não adianta a gente ficar só em casa achando que eu estou trabalhando a cognição de alguma forma, mas eu não vou lá fora, eu não vejo o sol, eu não vejo o que está acontecendo, né? Então, com toda a precaução, é óbvio, né? É possível a gente fazer isso um dia ou outro, não precisa ser todo dia exatamente, né? Uhum. E uma questão muito importante, a gente agora tem muito mais momento de estreitar os nossos laços familiares, né? Então, pensando no que tem de bom, mais uma vez, né, tendo uma atitude positiva, focando no que é bom, é o momento para a gente conhecer ainda mais essa criança, conhecer o gosto dela. Então, quando a gente faz um cronograma das atividades que vão ocorrer durante a semana, é legal a gente incluir. O que a gente pode brincar amanhã? Contação de histórias. Olha como é importante para a cognição da criança, né? Sim, sim. No outro dia, a gente vai brincar o quê? A gente vai pintar juntos, né? A gente vai pegar um instrumento musical e vai fazer uma dança, uma música nova. Então, isso tudo pode ser feito, além de reforçar esses laços, né? Exato. Então, muita coisa na vida é uma questão de visão, né? Exato. A maneira como você vê uma situação. É diferente de um soldado e outro numa guerra, é como ele vê a guerra, como ele lida com a guerra, né? Exatamente. Então, vejamos da melhor forma, né? Eu estou vendo de forma muito positiva esse momento que a gente vive. Eu falei que eu vou escrever um artigo apontando todas as positividades, os pontos positivos da quarentena e do isolamento, porque eu acho que é um mundo sem volta, né? É claro que a gente não quer ter o Covid, mas tudo que a gente está tendo oportunidade de desenvolver agora, a gente sabe que algumas coisas vão ficar. Né? Então, as crianças elas estão se acostumando com essa proximidade maior dos pais, né? A questão dos pais estarem experimentando também trabalhar em casa. Tem algumas coisas que vão ficar. Então, é a gente entender que quanto antes a gente se adaptar a essa rotina e tornar ela positiva, melhor, porque algumas boas práticas a gente vai poder manter depois, né? Para nossa vida. Isso. Nada vai voltar, né, Joyce, a ser como era antes. Não. Uma coisa ou outra, graças a Deus, vai voltar, mas nada vai voltar. Não tem como ser como era antes, né? Exato. Então, essa adaptação, como você falou, ela é importante e saudável que ela aconteça o quanto antes, né? Sim. E totalmente possível. A maneira que você vê e a maneira que você busca, né? A maneira de buscar estratégias para lidar com o teu isolamento social, né? Que são as orientações que a gente passou um pouquinho aqui hoje, né? Muito bem, Evelyn. E se alguém estiver achando que está assim, com as funções prejudicadas, ou está vendo algum familiar, eu sei que você atende muito criança, idosos também, deixe os seus contatos, fala um pouquinho do seu trabalho, como isso funciona. Então, como a Joyce bem apresentou, eu sou neuropsicóloga, então se a gente sentir que tem um idoso, que tem alguma perda, algum prejuízo, né, por exemplo, da memória, né, está esquecendo muito, porque está em casa, porque já apresentava isso antes, a mesma coisa para a criança, né, tem um prejuízo da atenção nas tarefas online, está muito agitado durante as tarefas, é importante fazer uma avaliação, para a gente ver se realmente tem algum prejuízo, se não tem, né, como é que a gente pode melhorar que está prejudicado e fortalecer, principalmente fortalecer o que ela já tem de força, né? O que ela já tem de bom, digamos assim. Então, eu fico à disposição. Quem precisar, os meus contatos tem o nosso e-mail da Equipe Saúde Plena, que é contato@equipesaudeplena.com.br, ou o Instagram, que leva o nome Equipe Saúde Plena. Tá? Então, esses são os contatos que a gente tem mais acesso mesmo. E lá a pessoa consegue agendar essa avaliação com você. Através dessa avaliação, você vai indicar qual é o tipo de tratamento, ou mesmo a pessoa já vai ter esses resultados para saber o que fazer, né? Exatamente, isso mesmo. A gente vai avaliar como é que ela está e o que ela pode melhorar, e tratar isso também, né? Isso aí. Então, ótimo, Evelyn. Muito obrigada pela sua participação, tá? Foi um prazer. Obrigada a todos, gente. Qualquer dúvida, a Equipe Saúde Plena está à disposição. Tá ótimo. Obrigada, Joyce, pelo Beijo. convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.